Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com a extrema gentileza do desembargador Dr. Valdir Nuevo Campos, que estamos recebendo aqui hoje, logo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, e nós já vamos falar, Dr. Valdir, muito obrigado, e vamos falar logo das eleições de 2020, né? Eu acho que está premente, eu acho que temos bastante coisa para falar. Muito obrigado. Prazer é meu, eu também agradeço, porque é uma forma de comunicação com a sociedade extremamente importante. Eu acho que a eleição do ano que vem será uma eleição muito complexa e nós precisamos conversar com a sociedade para prepararmos, eu acho que a sociedade como um todo, para essa nova etapa do processo político eleitoral. E é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição também. De antemão, doutor, a gente já começa com um precedente e uma importância enorme em relação à informação, né? Deem o nome que quiser dar, fake news, notícias inverídicas, verídicas, o que pode, o que não pode, etc. e tal. Nós tivemos aí, isso em países de primeiro mundo, não tem grande novidade, porque isso são coisas que acontecem e há um combate enorme já há anos em função disso. Penso que na eleição de 2018 para a presidência da República, isso se acentuou no Brasil e inclusive criou animosidade em grupos, famílias, uma série de coisas. Mas eu gostaria que o senhor começasse a abordar um pouco em relação às prevenções e como o senhor vê esse fato das notícias das fake news. Como o senhor colocou, a informação ela é essencial no processo político eleitoral. Eu poderia até dizer, colocar da seguinte forma: o processo político eleitoral ele teria um lado formal e um lado social, substancial. Qual é o lado formal? É a estruturação do processo, física, a estruturação normativa do processo. Mas de outro lado nós temos o lado que nós chamamos de social, ou seja, é a participação do eleitor. O eleitor, para participar do processo eleitoral, ele precisa conhecer o processo, conhecer a estrutura e estar muito bem informado, com informação de qualidade. Isso é que dá legitimidade ao processo político eleitoral. E no ano passado, realmente, nós enfrentamos um momento diferente do processo político eleitoral, porque nós estamos num momento diferente da nossa sociedade no que tange ao fluxo das informações. Hoje as redes sociais, as redes de compartilhamento, elas mudaram a maneira de comunicação entre as pessoas. Não existe mais, vamos dizer assim, aqueles filtros que eram normais dos grandes meios de comunicação, os tradicionais meios de comunicação. E hoje a informação ela flui instantaneamente em tempo real. E isso está causando na sociedade, pelo número de informações e pela forma como as informações circulam, me parece até uma certa ansiedade. Parece que as pessoas ficam ansiosas, elas ficam angustiadas pela quantidade de informações que recebem. O que não acontecia no passado, porque até chegar a informação ao cidadão, ao eleitor, a informação passava por uma série de etapas. Hoje não existe mais isso. Só corroborando com o que o senhor falou, o jornal impresso, ele amanhecia com a notícia fresquinha. Hoje, provavelmente, a notícia fresquinha, para ele, não existe mais. Exatamente. E isso no processo político eleitoral provocou uma mudança essencial do processo, porque abriu as portas para uma série de procedimentos, né, no que tange a informações, que podem ser altamente prejudiciais ao processo político eleitoral.
Nós temos participado de muitos eventos, de muitas ações preparatórias das próximas eleições com base na experiência do ano passado. No ano passado, evidentemente que, fazendo aqui um parênteses, a desinformação sempre existiu. O problema agora é o veículo dela. E no ano passado, a desinformação, no final das contas, acabou se voltando contra a própria Justiça Eleitoral, em especial o processo eletrônico de votação e apuração. E isso criou uma tensão muito grande. O senhor fala em relação às urnas? As urnas eletrônicas, né? Mas as urnas eletrônicas. Isso aí vem de sempre, né? Desde que ela foi constituída. Só que o ano passado nós tivemos um fato novo, que foram algumas urnas que apresentaram, urnas antigas, né, de 2008, que apresentaram um defeito de funcionamento. O que acentuou a desinformação a respeito desse nosso sistema, que, a meu ver, é um sistema absolutamente seguro, né? E que elevou sobremaneira a legitimidade do nosso processo político eleitoral. Quem participou das eleições passadas, das apurações passadas, né, pode lembrar da dificuldade que era a realização do processo político eleitoral. E quando essa desinformação se voltou contra a Justiça Eleitoral no ano passado, isso gerou uma tensão muito grande. Pessoas ficaram preocupadas, no que isso poderia redundar. Eu acho que alguns dados empíricos mostram que essa desinformação ela foi realmente insidiosa, mas totalmente sem fundamentos. Por exemplo, renovamos 50% do nosso Congresso Nacional, políticos tradicionais não foram reeleitos, principalmente. E o poder mudou de mãos na área federal, do Executivo Federal, pela segunda vez com a urna eletrônica. Não, e políticos novos, com 20 e poucos anos de idade. Muita gente nova ascendeu o poder. Isso. Então, há uma preocupação de que essa desinformação em relação ao sistema eletrônico possa retornar. Então, nós estamos, assim, com muitas ações nesse sentido, procurando de todas as formas conversar com a sociedade ou criar multiplicadores para que possam conversar com a sociedade e mostrar essa nova realidade. A desinformação pode sim comprometer de maneira razoável o processo eleitoral do ano que vem, principalmente porque em 2018 ainda nós tivemos eleições gerais. E os grandes meios de comunicação acabaram auxiliando na minimização da desinformação. O problema no município é que nem sempre o município tem acesso a esses meios ou tem um meio de comunicação local que possa fazer esse papel. Então nós estamos buscando hoje, aliás, a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, ela instituiu um comitê, né, um comitê de combate à desinformação. E esse comitê de combate à desinformação, ele tem uma formação, uma constituição plural, e estamos participando, eu como presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil, e o nosso presidente, o desembargador Calduro Padim, como presidente do Colégio de Presidentes Eleitorais do Brasil. E, lógico que essas ações, elas têm duas vertentes. Melhorar a normatização sobre o assunto, melhorar os procedimentos para que as pessoas responsáveis pela desinformação sejam devidamente responsabilizadas e com rigor, porque devem ser, né? Mas eu acho que o procedimento, a ação mais importante é a preventiva. Nós temos que conversar com a sociedade. Eu acho o senhor muito generoso, o senhor é muito gentil em chamar de desinformação, mas é muita generosidade sua, porque o senhor vai me pedir falar em sacanagem, porque o que estão fazendo de sacanagem aí é partido político, aí é cidadão, aí é entidades, aí é a imprensa, porque eu coloco a imprensa também nesse meio. Nós não podemos aliviar a parte da imprensa. A imprensa ajuda muito, não tem dúvida. Nós estamos aqui divulgando um quadro da eleição, pareceres, opiniões sobre 2020.
Mas tem pessoas também na imprensa iradas, partidárias, e que não conseguem afastar do seu ninho de opção política. A gente percebe isso. Então esse cuidado, ele é muito grande, muito amplo, né, que o senhor está pleiteando, né, a população, a sociedade civil de uma maneira geral, da necessidade desse cuidado com relação à informação. Eu posso dizer o seguinte, eu constatei, assim, ouvindo rádio, vendo a televisão ano passado, vendo os meios tradicionais de comunicação, acompanhando os meios tradicionais de comunicação social, que eu acho que houve um suporte muito grande. É evidente que não foi assim, algo aleatório. Foi coordenado, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve contato com os órgãos de comunicação e solicitou esse apoio. E só um adendo, eu acho que a polarização também que aconteceu ajudou muito a enaltecer, a trazer para cima a divulgação, a necessidade da informação ou desinformação. Sim. Né? Eu acho que a polarização também ajudou muito a potencializar isso aí. Então, e a polarização é algo que nos preocupa, porque no ano passado, como o senhor mesmo colocou agora há pouco, essa polarização gerou muito desentendimento, né? Nos grupos de família, nos grupos de amigos, e pode até gerar violência. Né? E essa é uma preocupação. E gerou, nossa, né, doutor? De alguma forma, sim. E o processo político eleitoral, ele já é, por natureza, principalmente quando são eleições municipais, ele já é um processo mais complexo. Caloroso, né? A disputa é muito ardente, muito quente, e com a desinformação pode ser um ingrediente que pode, evidentemente, complicar muito a gestão desse processo. Então, é preciso que haja aí um diálogo com a sociedade para que seja possível, né? Seja possível nós alertarmos a sociedade, produzirmos alguma modificação na postura das pessoas em face das informações, principalmente aquelas que chegam pelas redes sociais. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Aula de tecnologia, atividade de empreendedorismo, aula de música. Você quer uma escola assim para seus filhos? Agora você tem na Rede Estadual de Ensino. É o Inova Educação. Professores e alunos atuando lado a lado. Matérias atualizadas e novas atividades. Acesse o site e conheça os novos rumos da educação no estado de São Paulo. Inova Educação. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa e o desembargador Valdir Nuevo Campos, estamos falando aí, eu acho importante que as pessoas aprendam a ler um pouco mais o que recebe, assimilar, se informar um pouco mais, não ir comprando qualquer informação consequente desinformação que chegue ao seu conhecimento. Eu acho que o cidadão já sabe ler, sabe escrever e já está na hora dele ter um pouquinho mais de discernimento de ele, cidadão, não propagar
notícias falsas, notícias mentirosas e que acaba prejudicando barbaridade um sistema, uma família, acaba prejudicando tudo. É exatamente esse o ponto. Nós tivemos, inclusive, alguns anos atrás, aquela tragédia do Guarujá, Sim. em que uma notícia falsa a respeito de uma mulher que estaria praticando sequestros de crianças, né? E uma pessoa identificou aquela pessoa erroneamente. Acho que foi veiculado, salvo engano, na época, um retrato falado. E essa desinformação que surgiu do Rio de Janeiro chegou no Guarujá, confundiram com uma mulher que estava na rua e em poucas horas ela estava linchada e acabou sendo morta. Literalmente morta. Porque foi arrastada pelas ruas do bairro. Tivemos casos já de informações falsas que mudaram a história de eleições municipais que foram realizadas de forma suplementar, casos de cassação de prefeito, né? Em 3 dias, Sim. Também com a veiculação de documentos falsos. E é certo que numa situação dessa eu tenho procedimentos para apurar e responsabilizar, né, quem fez isso. Mas o custo social e político da necessidade de refazer novamente uma eleição é muito grande. Sim. Uma pessoa que ascende ao poder municipal vai ter que mudar todo o secretariado, né? Quantas ações são interrompidas, outras são, né, iniciadas e depois muda novamente. Ou seja, nós precisamos alertar a sociedade para que ela possa fazer a gestão dessa nova realidade. Eu acho que as pessoas estão muito angustiadas, elas estão muito assustadas com esse volume de informação. Aliás, permita-me fazer aqui uma consideração. Nós não podemos cair na armadilha de que nós estamos num momento político, eleitoral, sem precedentes, no fundo do poço. Eu acho que é o contrário. Nós estamos num momento de resgate. Num momento de resgate, só que num momento de transição desse resgate. Porque hoje as redes sociais, com as informações em tempo real, apesar da falta dos filtros éticos e morais adequados, estão deixando as pessoas numa nova postura, numa postura de cautela. Porque defensiva, porque qualquer coisa pode ser veiculado instantaneamente a qualquer momento e pode comprometer, às vezes, uma carreira, uma reputação. Então nós estamos num momento de resgate. Só que é um momento de resgate permeado por um volume de informações que nós não estávamos acostumados a ter. Tanto que algumas pessoas estão adotando posturas inusitadas e às vezes aí surpreendendo, causando perplexidade através de uma conduta violenta ou de uma conduta não esperada, eu acho que justamente por não saber fazer a gestão dessa nova realidade. Então, parece-me que essa nova realidade, inclusive, permeou todos os segmentos da sociedade. Não importa a qualificação da pessoa, não importa, vamos dizer, o momento da pessoa, a atividade que ela exerça, o grau de responsabilidade que ela tem. Porque nesses grupos as informações acabam circulando com uma aura de confiança, né? De uma aura de credibilidade. Porque vem de uma pessoa conhecida. Sim. E as pessoas, não tendo esse alerta, né, para melhorar o seu filtro, baixam a guarda e acabam fazendo circular a desinformação. É verdade. Não é verdade? E nós temos aí um complicador que pode, né, produzir efeitos no pleito do ano que vem. E tomar cuidado, porque isso pode trazer consequências inimagináveis, não só em termos de relacionamento dentro de uma família, para um candidato, para uma briga, para um processo de calúnia, injúria de difamação, dependendo do que você possa fazer dentro de um comentário, dentro de uma briga, dentro de uma confusão, o cidadão tomar cuidado, né? Não só os candidatos, mas o cidadão tomar um cuidado do desdobramento que isso possa trazer a ele, né? Sem dúvida, e não é uma realidade só nossa, né? É uma realidade que está permeando aí processos político-eleitorais ao redor do mundo. Hoje os algoritmos, parece-me que das redes sociais, estão tão desenvolvidos que eu acho que hoje, quando uma pessoa consulta as redes sociais, é possível, através dos perfis já previamente elaborados ao longo de diversos acessos às redes sociais, acho que as redes sociais conseguem saber se a pessoa está de bom ou mau humor, né, consultando uma rede social. E nós temos que lembrar o seguinte:
existe uma falsa percepção de privacidade nas redes sociais. Não é verdade? As pessoas que estavam acostumadas a enxergar o processo político-eleitoral a uma certa distância, né, nos meios tradicionais de comunicação social, parece que agora sentem-se pertencentes a esse processo. O senhor tem sentido, isso é uma impressão pessoal, mas eu tenho sentido cada vez mais as pessoas interessadas em política, interessadas nas coisas do prefeito, do governador, do presidente da República, do Senado. Eu não sei, eu estou parecendo as pessoas estão mais engajadas. Eu acho que é essa a realidade. Aquela polarização, aquela atividade política que era própria só dos atores do processo político-eleitoral migrou para a sociedade, porque as pessoas sentem-se confortáveis atrás dos meios de comunicação, das redes sociais, achando que estão resguardando uma certa privacidade, quando na realidade estão numa praça digital. Sim. E essas informações políticas que por vezes ficavam na página de um jornal, numa entrevista na televisão, num programa de televisão, agora ficam constantemente circulando pelas redes sociais. E eu acho que é esse o motivo pelo qual hoje as pessoas passaram a se interessar pela política. E aquela polarização que era própria só dos atores do processo político eleitoral, ou eventualmente dos eleitores, mas em época de eleição, de campanha eleitoral, migrou para a sociedade. E isso é um risco, porque tem gerado muito conflito, né? Muito conflito, e pode gerar conflitos durante a campanha eleitoral. Doutor, biometria. O Estado de São Paulo, ele sempre saiu na frente em tecnologia, na informação no país. O Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em processos digitais, eletrônicos. O Estado de São Paulo dá um banho no país, mas não é esse o caso. Nós estamos aí começando a implantar a biometria já desde 2015, é isso? Desde 2015 e com previsão para 2022 estar obrigatório. É isso? Seria uma meta, né? De termos aí estarmos atingindo 100%. E a biometria, eu acho que é um passo. Nós tivemos alguns passos de ganho de legitimidade. O primeiro foi em 86, com o cadastro eletrônico. Sim. Depuramos o nosso cadastro de eleitores. Depois, em 96, com o ministro Veloso, do tribunal, que é conhecido como Carlos Veloso, que é o pai da urna eletrônica, tivemos aí a implementação da urna eletrônica, que foi assim, um projeto iniciado por pessoas assim, do mais alto gabarito técnico, né, no Brasil. Pouca gente sabe disso, mas um investimento muito grande e que deu um passo de legitimidade muito grande. Mas ainda existem algumas vulnerabilidades, até às vezes por equívoco de quem está na mesa de votação, de trocar um votar pelo outro sem querer e aí impedir que outro vote, porque se o mesário habilitar errado a máquina no lugar de outro eleitor e depois não sabe quem é esse eleitor, ou na hora que chegar o eleitor para votar, né, o que corresponde àquele número, ele não vai conseguir votar, e abre a possibilidade também de fraudes, né? Abre a possibilidade de fraudes. Então agora, com a biometria, eu acho que até essa porta está sendo fechada. Aliás, é interessante notar, com a biometria, chegamos a TSE, né, o setor próprio do TSE, chegou a identificar uma pessoa que tinha 54 alistamentos eleitorais. Não diga! Exatamente. Olha que beleza, hein? Grande eleitor esse. Olha, valer 54 votos. Mas não era para fins eleitorais. Tudo leva a crer que era para, eventualmente, até fraudes previdenciárias. Entendi. Para outras finalidades. Então, a biometria hoje é um passo de legitimidade muito grande. Só que, por exemplo, em São Paulo nós temos 33 milhões aproximadamente de eleitores. E isso é um grande complicador. É um colégio maluco. Então, que doido. O que nós precisamos, a mensagem nossa para a sociedade é a seguinte: nós estamos realizando as coletas, estamos disponibilizando coletas em diversos locais, como shoppings, poupa-tempo, em locais de grande movimentação de pessoas. Ainda outro dia inauguramos aqui no metrô do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, um posto de biometria. É um procedimento rápido, simples de fazer. Agora, as pessoas não podem deixar para a última hora. Nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer,
estamos mais ou menos na metade do caminho aqui no estado de São Paulo. Então temos aí uma grande massa de eleitores para biometrizar e nós precisamos da colaboração da população para que compareça e faça o seu recadastramento. E eu quero aproveitar e dar o meu testemunho, porque eu fui ao cartório eleitoral, foi rapidíssimo, mas agendei pela internet. Olha, gente, você agenda pela internet, você comparece, é atendido no horário, é super rápido e depois você não precisa de mais nada além do seu dedo. Um documento com foto e um comprovante de endereço. Acabou. Resolveu o problema. Acabou. E outra, a partir daí você vai lá, já põe o seu dedo, como eu já fiz na eleição, você chega, o documento, se precisar do título eleitoral, já tem o aplicativo da Justiça Eleitoral que você leva com o seu documento lá, que não precisa andar mais com o título de eleitor na mão, não precisa pegar mais aquele papelzinho, votei na eleição de tal ano. Quer dizer, está muito adiantado, né, doutor? É importante guardar esse papelzinho para algumas finalidades, né? Mas para votar, hoje eu posso votar com o título eletrônico. No celular. No celular. É uma tranquilidade muito grande. Eu gostaria de dar esse testemunho em cima disso. E não sem antes dizer que eu, da minha parte, isso é um comentário pessoal, recebi a decisão do Supremo Tribunal Federal com muito positivismo, quando ele coloca para os tribunais regionais eleitorais, para a Justiça Eleitoral, o julgamento de políticos em não exercício de mandato, que aconteceu em maio agora, porque isso prenuncia muito recurso, quando o Tribunal Regional ele já é o senhor das decisões. Então, para a população ficar mais tranquila, que a população sempre fala, político não é penalizado, político não vai, político tem prerrogativa. Não tem, não. Cada vez mais a justiça está em cima, a justiça está atenta para o benefício do cidadão. Sem dúvida, nós temos as nossas competências, os procedimentos para apuração e apuramos sempre com muito rigor. Agora, é evidente que a punição tem que estar lastreada por uma base sólida. Porque chama justiça. Exatamente. E eu costumo dizer que o ambiente eleitoral é um ambiente muito crítico para produzir provas. Sim. Me lembra muito da minha atividade na jurisdição da família, né? Dos processos de família. Porque todos que participam do processo têm algum tipo de interesse na solução do processo. Mas nós apuramos com rigor e procuramos, né, aplicar, né, responsabilizar aqueles que se desviam do caminho da legitimidade do pleito. Dr. Valdir, muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa. Estou à sua disposição, pelo menos na nossa região, que pudermos colaborar com a Justiça Eleitoral. O senhor conte conosco e vamos ter um 2020, se Deus quiser, extremamente positivo nas eleições. Que Deus o ouça. E olha, nós continuamos à disposição e eu acho que esse tipo de conversa, né? Esse tipo de ação que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante porque pode criar multiplicadores, né? Que podem aí transmitir essa nossa mensagem para a sociedade. Cuidado com a informação em tempo real. Ela está melhorando a sociedade, mas ela traz consigo um risco muito grande de desinformação. Ou seja, o que o Dr. Valdir falou para você tomar cuidado, tá? Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.